Olá, eu sou Matheus Minúncio e esse é o Câmara Debate. No episódio de hoje, vamos falar sobre o Abril Verde, saúde e segurança no trabalho. Para abordarmos o assunto, recebemos dois representantes da Comissão de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho da Câmara Municipal de Uberlândia, o presidente Adriano Zago e o relator Abatênio Marques. Também recebemos Guilherme Fernando Soares de Araújo, que é coordenador do curso técnico em segurança do trabalho da Estes UFO. Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no Câmara Debate. Primeiramente, para a gente iniciar esse bate-papo, Adriano, para a gente falar um pouquinho sobre a comissão. Qual que é o trabalho da comissão realizado por vocês? É um prazer estar aqui com vocês, com o professor Guilherme, professor também Abatênio, amigo advogado, vereador. Muito bom lutar com você lá na Câmara, né? Muito obrigado. E aos que nos assistem aqui pela TV Câmara. Como o próprio nome diz, né? Comissão de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho é manter esse relacionamento permanente com as empresas, com as indústrias, os comércios, e de alguma forma encontrar mecanismos para que essas empresas se desenvolvam com qualidade e, como o tema que nos traz aqui, com segurança, né? Tudo aquilo que relacionado a projetos de lei com essa temática de trabalho, emprego, comércio, necessariamente depois da Comissão de Legislação e Justiça, para o que nós chamamos de comissão de mérito, que é essa comissão da qual eu presido e tenho o vereador Abatênio como relator, né? Então, o trabalho é esse. E nós temos que nos esforçar, né, eu diria, para estreitar esse relacionamento, principalmente com as entidades de classe, a CIUB, FIENG, CDL e outras mais, colocando a Câmara Municipal à disposição desses empreendedores da nossa cidade. Porque eu tenho o costume de dizer que vivemos num país que não tem, já dá um spoiler aqui, né? A cultura prevencionista. Nós somos remediadores. A gente só toma providências em determinadas situações depois que acontece. Então nós temos que mudar essa cultura. Então, muito oportuno o tema do Câmara Debate de hoje. Perfeito, Adriano. Professor Guilherme, aproveitando que o Adriano mencionou essa questão da prevenção. Quando a gente fala da campanha Abril Verde, o que ela significa? Em primeiro lugar, eu quero agradecer, Matheus, pelo convite, né? É uma honra estar aqui nessa mesa discutindo um tema tão importante. Quando a gente remete na história, em especial sobre os acidentes ampliados, a gente percebe uma série de acidentes que causam uma série de comoção social. Morrem centenas de milhares de pessoas ao longo de vários anos e décadas. E esses acidentes geralmente geram uma série de reflexões e pensamentos a respeito das memórias dos trabalhadores que faleceram, das pessoas que adoecem devido às exposições ocupacionais, das sociedades também que ficam adoecidas quando a gente pensa nas empresas como sistema sociotécnico aberto, onde os acidentes não ficam limitados às regiões limítrofes da empresa, mas às vezes afeta a comunidade, afeta os rios, afeta o ar, etc. Portanto, o Abril Verde nada mais é do que um momento de reflexão a respeito desses acidentes, a respeito desses adoentados, a respeito daqueles que são mutilados em virtude de uma cultura muito mais tecnicista, às vezes, sem pensar do ponto de vista da engenharia humana, da questão social, da questão do trabalhador, da questão da qualidade do trabalho, da qualidade de vida, do trabalho saudável de uma maneira geral. Fazendo eco ao que o vereador Zago comentou, é basicamente isso. Nós não temos uma cultura prevencionista, isso não é limitado, às vezes, ao nosso país. A gente tem vários outros países
que tem essa cultura sempre muito reativa. Primeiro é necessário que às vezes aconteçam acidentes graves e ampliados para depois que as pessoas comecem a tomar decisões. A gente consegue perceber isso claramente do ponto de vista legal, do ponto de vista normativo, que o nosso país é assim e outros países também repetem essa questão. Pois é. Abatênio, falando justamente dessas questões, né, quando a gente fala de ações e projetos, né, promovidos pela comissão, quais são eles? Lúcio, é um prazer estar com você aqui, meu colega Adriano Zaga, vereador combativo, que muito bem representa a população lá de Uberlândia na nossa Câmara, professor Guilherme, né, que é o elo mais importante do que nós estamos discutindo, que é quem capacita, recicla, né, e está aí formando os profissionais. Eu acho que quase como todas as áreas, a segurança do trabalho, a segurança do trabalho está passando também por uma transição, que é a questão da tecnologia, que eu acho que vai ajudar muito, né? Especialmente na prevenção, monitoramento. Então, é importante a gente discutir aqui a questão desse monitoramento. A gente tem, eu acredito que a fiscalização Uberlândia avançou muito e vem avançando, e com a tecnologia vai avançar ainda mais. A gente precisa melhorar a questão preventiva, como os dois, né, debatedores já disseram aqui, mas eu acredito que com o investimento em tecnologia e com as outras áreas, né, multidisciplinar essa questão, nós vamos avançar ainda mais e prevenir, especialmente os acidentes. Nós estamos aí, o 7 de abril, né, que comemoramos o Dia da Saúde, temos a comemoração também do Dia da Memória às Vítimas, no dia 28 de abril. Eu acho que então esse mês é o mês da gente bater nessa tecla de que Uberlândia precisa cuidar, né, dos seus trabalhadores, precisa cuidar da saúde do trabalho, precisa cuidar da prevenção de acidentes do trabalho. Certamente. Professor Guilherme, aproveitando, né, que o Abatênio mencionou essa questão, né, da qualificação, da formação, como que funciona esse processo lá na ETS? Então, o que a gente tem percebido é que para lidar com acidente de trabalho, que é geralmente multicausal, multifatorial, é extremamente importante que nós consigamos orientar os nossos alunos basicamente em 3 eixos temáticos. A gente tem muita ênfase em ciências da saúde, então o aluno ele é necessário saber um pouco de fisiologia, saúde do trabalhador, primeiros socorros, psicologia do trabalho. Nós temos um segundo eixo temático relacionado a disciplinas das ciências sociais aplicadas, administração, gestão, né, basicamente essas ciências. E nós temos um terceiro eixo de tecnologia, que seria disciplinas relacionadas à engenharia de segurança do trabalho. Como dizia um professor antigo meu, ele falou assim, que toda vez que a gente tenta analisar o trabalho, o acidente do trabalho, olhando para o trabalhador em uma única faceta, nós estamos fadados ao fracasso. Então, do ponto de vista educacional, nós temos que instrumentalizar os nossos alunos com várias técnicas metodológicas de abordar um problema. Então, o que a gente entende é que um problema não pode ser abordado simplesmente ou com um viés, por exemplo, biológico ou um viés sociológico, mas sim a integração. E aí eu faço eco no início de uma disciplina que é muito importante para a gente, que é a ergonomia, né? No início da ergonomia, basicamente a ergonomia utilizou diversas ciências para tentar chegar a um diagnóstico. Fisiologia, psicopatologia, psicodinâmica do trabalho, clínica do trabalho. E ao longo do tempo, a gente tem às vezes se perdido ao longo do caminho e entender que é importante que os nossos alunos estejam instrumentalizados com as mais diversas disciplinas possíveis para que ele enxergue o acidente do trabalho e o adoecimento do trabalho como uma questão multifatorial. Pois é. Adriano, pensando nesse assunto, né, no pós-formação ali dos profissionais já empregados, eu queria te perguntar a relação da comissão com os empresários. Como que ocorre esse diálogo? Essa relação ela é um pouco tímida, até pela competência que nós temos, né? As questões adstritas ao mercado de trabalho, né, e a temática aqui da prevenção, conscientização sobre os acidentes de trabalho, elas ficam mais vinculadas ao Ministério Público do Trabalho, é uma questão estadual federal, né? O município, ele tem nós podemos legislar o que nós chamamos naquilo que é concorrente ou aquilo que é propriamente da nossa competência, mas são poucas as áreas que nós temos competência para interferir nisso. Então, só para citar como exemplo, eu trouxe isso aqui, em 2014, nós instituímos o Dia, né, Municipal de Conscientização e Prevenção do Acidente de Trabalho, incluiu-se no calendário oficial do município de Uberlândia no dia 27 de julho, para que a gente traga esse assunto, como nós fazemos aqui hoje,
para o debate, para a discussão. E volto naquilo, para que a gente tente virar essa chave e não sermos tão somente reativos, mas criarmos a cultura prevencionista. Mas passa por uma série de fatores da questão salarial, da questão de formação, de capacitação. Às vezes uma mão de obra muito barata que não tem tanta qualidade expõe ainda mais o trabalhador. Então são N fatores, isso não é uma questão de fácil solução, né? A gente precisa criar esses meios. Então a comissão, objetivamente respondendo, ela precisa, primeiramente, convencer esses empregadores nesse sentido. Isso não é um papel tão somente de grandes empresas, que são, de certa forma, a terem as suas CIPATs, criar. Isso tem que ser uma cultura do pequeno, do médio e do grande, da grande indústria, do comércio. Então, acredito que o nosso trabalho, pela a limitação legiferante que temos, é mais no processo educativo, né? de conscientização do que propriamente de lei, de se exigir alguma coisa que, como dito, compete mais aos órgãos estaduais e federais. Abatene, quando a gente fala dessa relação com a comunidade, como que ocorre esse contato com as pessoas diretamente? Bom, eu tenho conversado muito, conversei com o Zago, né, sobre o tema. Nós recentemente assumimos a comissão. Então, eu já levantei na casa, já tiveram audiências públicas, reuniões temáticas, mas nós queremos aí, temos a vontade de ampliar esse diálogo, e é bom estar aqui hoje com o professor, porque a gente quer sugestões, né, Zago? Sim. A gente quer que você sugira como que a gente pode ampliar esse diálogo, como é que a gente pode fazer. Uberlândia é uma cidade com grandes indústrias, com muita mão de obra de massa, né? Muito trabalhador em alguns setores, e a gente sabe que tem mudado o perfil desse trabalhador, né? Muito venezuelano, muito estrangeiro, especialmente o venezuelano, que eu tenho identificado, e a gente tem que fazer que essas empresas cumpram as regras. Por quê? Porque essas pessoas estão aqui de uma maneira ainda provisória. Se acidenta, a gente tem a questão da dignidade da pessoa humana, a gente não quer que ninguém acidenta, e se acidenta, é o SUS que vai, né, sobrecarregar. Então, nós temos que lutar, e a Câmara está à disposição de vocês, da imprensa também, de vocês e do professor, para a gente poder ajudar nisso, nessa conscientização, nessa prevenção, especialmente na indústria de Uberlândia, que emprega essas pessoas de fora e que estão aqui em grande número, né, trabalhando e correndo risco. A gente não quer isso, a gente quer ajudar. Perfeito, Abatene. Professor Guilherme, eu aproveito, então, passo a pergunta, né, do Abatene para você. Como que esse diálogo pode ser melhorado? E, diante disso, quais são as principais causas de acidente? E como que a gente pode melhorar isso também? Beleza. Eu tenho um professor, o professor Raoni Rocha. Hoje ele está trabalhando na Universidade Federal de, se eu não me engano, Ouro Preto. Ele tem um estudo bem interessante falando sobre fatores humanos e como que ele consegue melhorar essa questão legal e aproximação entre pontos de poder e às vezes, trabalhadores, chão de fábrica de uma maneira geral. Ele tem uma metodologia chamada espaço de debate do trabalho. Porque ao longo da história, o que nós percebemos é que quanto mais próximo o trabalhador está dos momentos de decisão e da construção das normas, melhor as normas são aceitas e recebidas por ele. Porque é uma questão de pertencimento. Porque nada melhor do que o próprio trabalhador falar sobre a atividade dele. Então, às vezes, quando nós tentamos nos aproximar, às vezes a gente conversa com, geralmente, o gestor de alguma coisa, por exemplo, o representante comercial de alguma coisa. E a gente deixa de conversar com o trabalhador, o chão de fábrica mesmo. O pedreiro lá, o faxineiro, entendeu? Entender quais são as demandas deles, quais são os problemas deles. Então, essas reuniões públicas, para mim, é um caminho excelente, né? Mas a gente poderia pensar na ideia de uma descentralização e ainda criar pequenos grupos e pequenos debates ao longo de um tempo maior, consolidado, escutando os trabalhadores de maneira muito próxima, levantar uma equipe qualificada, porque quanto mais você conversa com eles, quanto mais você entende a atividade deles, quanto mais você entende os problemas, você tem uma legislação muito mais aderente à realidade de fato e, consequentemente, o trabalhador ele se sente muito mais valorizado e basicamente isso.
Então, a segunda pergunta que você me fez A foi... respeito das causas, né? O que mais é motivo, né, de acidentes hoje, principalmente aqui em Uberlândia? Então, quando nós pegamos o ano passado como referência, nós percebemos que tiveram, se não me falha a memória, em torno de um pouco mais de 1.000 acidentes do trabalho. Desses 1.000 acidentes do trabalho, 20 foram fatais e em torno de 500 ficaram lesionados. Quando nós pegamos isso, a maior causa de acidentes hoje está relacionada a trabalhadores da construção civil, mas não somente isso, mas a questão hospitalar também é uma questão muito relevante. Então, no nosso município, né, eu até fiz uma palestra no Ministério Público do Trabalho. O procurador, à época, falou sobre a importância da construção civil aqui dentro da cidade e também a importância de se criar mecanismo de coibir os riscos nesses setores. Então, os riscos são variados, né? A construção civil é basicamente o setor que tem mais risco quando a gente pensa do ponto de vista da segurança do trabalho. Então, é trabalho em altura, carga elétrica, choque elétrico, queda do mesmo nível. Às vezes a gente não pensa, né? Mas... trabalhadores que trabalham com a limpeza caem muitas vezes no mesmo nível e dependendo do tipo de queda ocasiona lesões sérias, né? Então esse aqui poderia ser mais ou menos o plano de fundo do que acontece aqui no Triângulo Mineiro, né? Professor, aproveitando que você mencionou as causas, quando a gente fala das medidas, né, para evitar justamente essas causas, os EPIs, quais são eles? Para quem não conhece, né, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor. Ok, perfeito. Antes de falar dos EPIs, eu acho mais interessante, porque o EPI, do ponto de vista regulamentar, ele é a última medida a ser tomada. Então, a primeira medida a ser tomada é a gente pensar em substituição, controle de engenharia, medidas administrativas. Quando nós fazemos tudo isso e nada funciona e nada resolve, aí a gente passa para a aplicação do equipamento de proteção individual. Em alguns casos, nós aplicamos imediatamente. Quando a gente pensa na aplicação de primeiros socorros, quando a gente pensa na questão de socorro, de risco grave iminente de morte, nós já aplicamos EPI de maneira direta. Quando não, nós deixamos ele para a última situação. Então, os EPIs são os mais variados possíveis e são de acordo com as características dos riscos. Os principais EPIs, pensando de maneira mais geral e mais genérica, a gente pode colocar a vestimenta como uma característica extremamente importante, né? Os calçados com uma característica muito importante, os capacetes, óculos, protetores auditivos, que são as partes mais gerais. E a depender do risco mais específico, nós temos equipamentos com características específicas, muito mais direcionadas, que aí deve ser observado pelo técnico de segurança para que ele possa avaliar o risco e encontrar o equipamento adequado para o controle correto. Excelente. Adriano, e quando a gente fala de leis, elas são suficientes hoje? No que a gente ainda precisa avançar? Não obstante ser um advogado, né, Abatene, o nosso país é um emaranhado de leis, né? Às vezes se cria-se lei para cumprir outra lei, né? Então, a gente tem que ter muita cautela com relação a isso. Para não fugir à combatividade, como disse aqui o Abatênio, a gente às vezes quer cobrar da iniciativa privada medidas, mas isso acontece dentro do poder público. Então, não é raro chegar para nós reclamações, né, de exemplo, agentes zoonoses que estão sem materiais para poder fazer o seu trabalho de campo, tão importante para a nossa sociedade. Essa semana, um dos vereadores nossos trouxe uma informação que visitou um laboratório que presta serviços de coleta de sangue em Uberlândia, que os profissionais estavam sem luvas, sem jaleco, né? E você trouxe alguns índices de acidentes relacionados à construção civil. Eu busquei aqui, isso até nos chama atenção, em torno de 10% são em hospitais. Como assim? Um hospital é um lugar de saúde onde deveria primar pela saúde, 10% dos acidentes de trabalho. Que tipo de acidentes são esses, né? A gente também tem que verificar isso. Mas, como dito, a questão de propositura de leis é muito limitada, né? Porque, às vezes, a sociedade não tem a compreensão disso. São poucas as matérias que o vereador tem competência para legislar. Muitas vezes você apresenta um indicativo ao prefeito, né, ou o próprio Poder Executivo encaminha isso para a Câmara. Agora, se puder, ou deveríamos, né, sugerir ao Poder Executivo, naquelas contratações com a iniciativa privada
no tocante à questão de emprego e tudo, às vezes condições ou condicionantes para que se invista em prevenção. Aqueles que contratam com o poder público ter algo relacionado a isso, né? Mas, como dito, é mais uma questão do Poder Executivo do que da Câmara exigir isso, né? Então, é nessa linha. Adriano, e quando a gente fala do papel do presidente, né, de uma comissão, especificamente sobre essa, né, que vocês representam aqui hoje, qual que é o papel do presidente? O presidente, se tratar de um projeto de lei, ele vai convocar esta comissão para analisar esse determinado projeto. Num primeiro momento, analisar a legalidade e constitucionalidade desse projeto e emitir, juntamente com o relator e o outro membro, nós somos 3 vereadores ou vereadoras em cada comissão permanente da Câmara Municipal, e nós emitimos o nosso parecer para que esse projeto possa ser levado a plenário, né? Mas, muito além disso, o presidente ele tem, por sua vez, de fazer isso que nós estamos fazendo aqui, levar isso para fora das paredes da Câmara, né? Promover essas discussões, né? Chamando os setores ou atores envolvidos, né, nessa questão, para ajudar nesse processo de prevenção, de educação e conscientização. Então, eu sou filho de professor, então eu milito muito na questão pedagógica, né? Eu vejo que a gente tem que ir para as escolas, né? É a primeira vez que eu assumo essa comissão como vereador, ir para as escolas e num processo pedagógico, porque acontecem também muitos, não é acidente de trabalho, mas acontecem muitos acidentes nos lares, nos domicílios. E educar essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, para quando chegarem no mercado de trabalho, terem uma melhor compreensão disso tudo. O professor talvez possa responder o que eu vou dizer. Eu não tive a oportunidade, eu comecei a trabalhar aos meus 13 anos numa oficina que o meu pai tinha, né? E nunca tive noções de prevenção de acidente de trabalho. E nós trabalhávamos num meio muito perigoso, né? Meu pai era torneiro mecânico, então aquelas máquinas, recondicionamento de peças de caminhão, até um funcionário nosso teve um acidente gravíssimo uma certa época, que quase veio a óbito. Eu não sei se hoje, professor, nos cursos de menor aprendiz, né, quando o menor aprendiz, é certo que ele não pode ser colocado em situações insalubres, de risco e tudo, mas nesses cursos de menor aprendiz, o adolescente, ele está aprendendo? Existe essa disciplina no curso? Ou é só informática, Word, Excel, enfim, né, questões administrativas? Porque amanhã esse adolescente com 18 anos, um jovem, está numa empresa, às vezes vai ser colocado numa função de risco que não tem noção nenhuma para aquilo. Ou até antes, porque não há fiscalização. Infelizmente, no nosso país não há fiscalização, né? Ou uma muito, muito baixa essa fiscalização. E vou concluir, como o Abateno disse, isso é cíclico, né? Isso vai tumultuar as unidades de saúde, nós vamos ter mais perícias, nós vamos ter mais auxílios doença, auxílio acidente de trabalho no INSS. Então, assim, é mais fácil cuidar na raiz do problema. Mas, repito, nós somos reativos. Nós pegamos o acidente da ponta e não da causa, né? Temos que mudar isso. Exato. Ótima pergunta, fica à vontade para responder, professor. Então, o que nós... Se a gente fizer um comparativo com outros países que sofrem com, por exemplo, a questões climáticas severas, nós percebemos que a questão educacional de um processo de, sei lá, vamos pensar num processo de evacuação, ou de como que as crianças precisam aprender já como lidar com a questão dos riscos, dos perigos ao longo do tempo, nós percebemos que esses países, os cidadãos são mais
preparados para lidar com reações de risco grave iminente. Quando nós olhamos para o nosso país, nós percebemos claramente um problema desde o ponto de vista educacional básico até quando a pessoa começa a iniciar a sua inserção no mercado de trabalho. A segurança do trabalho é vista quase de maneira secundária. Então, às vezes, o menor aprendiz ele tem um pouco de contato com segurança do trabalho, mas é algo tão superficial, algo tão primário, que não faz com que ele enxergue aquilo como valor. Mudar uma cultura demora muito tempo. Se a gente for pensar assim, há quanto tempo que as pessoas deixaram de fumar dentro de um ambiente fechado? Talvez 30, 40 anos aí com várias campanhas, vários projetos de lei ou leis que penalizavam as pessoas que começaram a fumar em ambiente fechado. Então, a mudar uma cultura, a gente precisa realmente trabalhar do ponto de vista educacional, com os menores, do ponto de vista até do ensino fundamental, ensino médio, o ensino técnico, seja concomitante ou subsequente, menor aprendiz, até quando ele chega lá no ambiente de trabalho, ele tem uma visão, uma vivência, e aí corroboro com o Zago, né, nesse ponto de vista, que ele tem uma vivência, porque senão ele vai aprender pelo erro, quase sempre, né? Então, é importante que ele tenha vivência, mostre casos positivos, casos negativos, que ele visite ambientes fabris, porque isso é muito importante. A gente percebe uma grande quantidade de jovens hoje que chega, às vezes, no ensino médio, não conhece, ou não sabe, ou tem muita dificuldade de entender o que é um ambiente fabril. Então, de escolas, visitar alguns tipos de ambientes ou profissionais desses ambientes, apresentar para eles como que são os processos industriais, para que eles possam estar mais vinculados a isso. Para mim, é uma crítica muito clara, às vezes, do ponto de vista educacional, é que, do ponto de vista educacional, muitas escolas, universidades ou cursos técnicos têm afastado os nossos jovens da indústria de uma maneira geral. Eu acho que é o contrário, nós devemos aproximá-los da indústria, apresentá-los as características positivas e prepará-los para o mundo de uma maneira geral. Excelente, professor. E nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta voltamos com o Abatênio falando sobre o papel do relator e também sobre mais ações da comissão que estamos abordando aqui hoje. Até já! Estamos com o Lucas na escola e no futebol. Estamos com a Esther no ônibus e no trabalho. Com a Dona Maria na consulta e até no skate. E estamos com o José no emprego e no lazer com a família. Nossa maior obra é cuidar da nossa gente. É ouvir você. Câmara Municipal de Uberlândia. A voz e a vez do povo. Uma instituição criada para garantir direitos, olhar para cada um dos brasileiros pensando em todos eles. Porque quando somos tratados com igualdade, ficamos mais fortes e este é o melhor jeito de seguirmos em frente. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais trabalha pelo João, pela Júlia, pelo Antônio. Como defensor da sociedade, o Ministério Público tem autonomia e trabalha de forma independente. Por isso, não está subordinado aos poderes legislativo, executivo ou judiciário. São muitos os interesses coletivos e individuais que envolvem a atuação do Ministério Público de Minas Gerais, como combate ao crime, meio ambiente, família, pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes, consumidor, patrimônio público, saúde, educação, defesa dos direitos humanos, entre várias outras atuações. Ministério Público de Minas Gerais, uma instituição sempre perto de você. A gente nem imagina,
Mas o que fazemos fora do aeroporto tem sim tudo a ver com a segurança de um voo. O lixo descartado em local inadequado atrai animais em busca de alimento. Essas espécies são importantes para o meio ambiente. Contudo, podem ser nocivas à aviação. A exemplo de pombos e urubus. Eles acabam interferindo nas operações de pouso e decolagem do aeroporto. Podem até aumentar o risco de colisões entre aves e aeronaves. Faça a sua parte e contribua com a segurança de voo. Não alimente animais nas proximidades do aeroporto. Jogue o lixo no local adequado. E se identificar locais com acúmulo de resíduos perto do aeroporto, comunique à prefeitura, órgão ambiental ou responsável pela limpeza urbana. Com isso, você contribui para o meio ambiente e para a segurança da aviação. Você é muito importante para a segurança do aeroporto e o bem-estar da comunidade. Estamos de volta com o Câmara Debate. E olha só um dado alarmante. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, o Brasil é o 4º país com o maior número de acidentes de trabalho no mundo. Diante disso, Abateno, eu queria te perguntar qual que é o potencial da comissão, que a gente está abordando aqui hoje, Comissão de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho, nesse sentido. Bom, qualquer tema que entre na Câmara, projeto de lei, seja proposto pelo Executivo ou proposto pelo colega vereador e que tenha afinidade com esses temas, igual falou, indústria, comércio, turismo ou trabalho, ele vai passar pela comissão. E na comissão, então, eu serei o relator, ou seja, eu farei o parecer temático, ou seja, vinculado a esses temas da nossa comissão, que ele passa pela CCJ, que é a questão de constitucionalidade. Nossa é a questão temática mesmo. Qual a influência? Se a gente acha que dentro da legislação nossa local, que trata desses temas, o projeto ele pode prosseguir, é um projeto que realmente está de acordo com a legislação local, estadual e federal. Então é isso. E como relator eu vou elaborar o meu voto, dizendo se esse projeto está apto ou não a tramitar na casa. Se eu entender que não está apto, eu faço o meu voto, o presidente e o outro membro acompanham ou não. Eles podem também fazer um voto próprio, aí seriam 2 votos, e o terceiro desempataria. Mas é isso, então, o meu trabalho de relator, nesse momento jurídico da comissão, a gente pode falar, a comissão ela pode ter também um momento que não é jurídico, que é o que nós falamos e que eu e o Zago estamos querendo aprimorar, da ajuda do professor, que é a questão de ampliar esse debate, fazer seminário, buscar também, se Uberlândia tem um índice grande aí na questão do abate, como diz o Adriano Zago, meu colega, ou o professor, como diz na Constituição Civil, vamos buscar a entidade de classe dessa área para poder ajudar a gente a fazer, a levar a informação, porque tem que estar a informação onde está o acidente. Como é que leva? Educação. Exato. Então nós queremos que a nossa comissão possa ajudar, e ela tem um papel muito mais educativo do que jurídico, Adriano? Tem que ser, porque o Adriano já explicou a limitação nossa de fazer leis na Câmara Municipal. Então, a nossa amplitude de fazer leis é pequena, a nossa atuação jurídica também será pequena. Então, o que nós podemos fazer? Ter esse papel educacional, promover seminários, programas, chamar as entidades para participarem com a Câmara Municipal, a Prefeitura e o Ministério Público, que eu acho que tem que ser o maior fomento, ele que pode fomentar esse debate, dirigir, e a comissão vai estar à disposição para participar. Eu me lembrei aqui, me permite? Sim. Em 2005, primeiro mandato do prefeito Odelmo Leão, a criação do... O professor ainda não estava em Uberlândia. A criação do Sereste, que é o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, que não é só de Uberlândia, abrange 29 municípios. E o que o Sereste, além de cuidar da saúde do trabalhador, o que o vereador Abateno acabou de dizer, atividade de educação, promoção, intervenção, vigilância e prevenção na área de saúde laboral. Aí o cidadão que nos assiste pode estar perguntando, mas acidente de trabalho dentro da prefeitura? Dentro da prefeitura. Quantos setores que nós temos na administração pública? Porque às vezes a gente pensa num acidente de trabalho, só aquele que cai do telhado, e a questão da fibromialgia, que é um problema. Você iniciou a sua fala falando de ergonomia, Eu queria até, uma curiosidade minha,
como se diz, eu não tive formação para isso, eu não fui educado, né, dentro de casa para isso, mas eu sou uma pessoa, Abatene, diligente. Talvez vocês já devem ter reparado aqui, eu olhar para cima, né? Eu chego nos lugares, eu sou muito atento ao trânsito, né? Aonde eu entro, a saída. Será que isso é precaução, é um medo? Porque eu não fui formado para isso. Agora, nós não podemos, como você disse, demora-se para criar uma cultura, porque eu não sou obrigado a estar em um ambiente que não me dá segurança. Eu vou te dar um exemplo para continuar sendo combativo. Você sabe uma coisa que me dá muito medo na Câmara Municipal? Pode ser bonito quando foi pensado, idealizado, lá no plenário da Câmara. Uma proteção que nós temos, que eu já procurei saber que aquilo é de ferro, né? É bonito, quadriculado, bonito e tudo. Mas que dia que subiram lá para saber se aquilo está precisando de uma manutenção? Porque se aquilo cai, é fatal na cabeça de qualquer um de nós que estejamos lá. Então, assim, são questões que precisam ser... eu diria, não é uma questão pontual, no dia Abril Verde, é uma questão permanente, né? Desculpa ter interrompido. Certamente. Professor, pensando nessa questão, né, de educação e tudo mais, antes da gente falar da educação em si, né, para a gente abordar ela, a gente precisa falar de responsabilidades. Quais são as responsabilidades tanto de quem emprega e quem é empregado também? Como que funciona? Então, do ponto de vista das responsabilidades, nós temos a possibilidade da pessoa ser responsabilizada civil, criminalmente ou administrativamente, né? Então, do ponto de vista civil, deve-se comprovar a culpa ou dolo, né? Seja do ponto de vista da responsabilidade objetiva do empregador, que tem o dever de conceder um ambiente protegido e etc., um ambiente saudável, quanto do ponto de vista da responsabilidade subjetiva do próprio técnico de segurança do trabalho e dos próprios trabalhadores, né? Não adianta lançar essa responsabilidade só para o empregador, só para o técnico, essa é uma responsabilidade de todos, né? Do trabalhador também. Então, esse é do ponto de vista civil, mas também a pessoa pode ser responsabilizada do ponto de vista criminal, né? Por exemplo, como dolo eventual, tinha o dever de cuidado e não cuidou, por exemplo. E do ponto de vista administrativo, se ele for um funcionário público, por exemplo, né, pode se abrir um PAD contra ele por deixar de cumprir a função dele administrativa de cuidar do ambiente de trabalho. E é importante a respeito disso, porque isso é uma epidemia, né? Faço total eco com o que o Zago comentou, né? Eu já fiz várias análises, já visitei vários ambientes, sejam públicos ou privados, e o que nós percebemos é claramente as pessoas às vezes não pensam na ideia da responsabilidade. Às vezes o pensamento da responsabilidade é secundário, terciário e etc. Então as pessoas pensam em outras coisas, elas não pensam sobre a possibilidade de ser presa com relação a isso, ou de pagar uma multa, ou fazer isso ou aquilo, porque elas acham, e isso eu faço eco, às vezes é muito difícil uma fiscalização, a fiscalização às vezes é por uma denúncia, ou às vezes o auditor fiscal lá de maneira aleatória, escolhe algumas empresas, vai fazer a sua vistoria lá e acaba pegando algum tipo de situação. Mas essa é a ideia da importância de sabermos a nossa responsabilidade, seja como empregador, assumir a responsabilidade da atividade produtiva é assumir também o risco de conservar o ambiente de trabalho. Ao mesmo tempo, do empregado, de cumprir aquilo que o empregador estipula, isso é muito importante, que tem muito empregado, às vezes, que tem resistência de cumprir normas que são específicas, que estão escritas e tudo mais, e dos técnicos de segurança do trabalho de fazer cumprir as normas, né? Professor, e saúde mental também é importante nesse contexto, porque a gente associa muito a saúde física, né, esse debate. Saúde mental também é importante, também entra nisso? Importantíssimo, Matheus, importantíssimo. Se a gente olha as revoluções industriais de uma maneira geral, a gente percebe que os adoecimentos estão relacionados à característica produtiva. Quando nós estamos num ambiente cada vez mais tecnológico, cada vez mais envolto com inteligência artificial, com novos processos, etc., nós percebemos hoje que as pessoas surtam antes de adoecer fisicamente. Então é comum vários professores e profissionais que estão com burnout, esgotamento físico, esgotamento mental, e
Isso parte por corpo, né? Porque a gente pensa isso em doenças psicossomáticas. Começam na cabeça, daqui a pouco passam para o corpo. A pessoa começa a ter uma psicose, começa a ter uma depressão, evolui para doenças mais graves. E é importante dizer isso porque a gente está vendo um movimento do Ministério da Saúde de incluir algumas doenças relacionadas às doenças do trabalho e, ultimamente, a última atualização da norma regulamentadora NR1, que fala sobre disposições gerais e gestão de risco, incluindo os riscos psicossociais para entrar dentro do programa de gerenciamento de risco. Então, isso é extremamente importante, extremamente atual na nossa época industrial, né? Abatene, quando a gente fala da interação, né, entre setor público, privado e educacional também, né, que a gente está abordando aqui hoje, em relação à comissão, como que a comissão ajuda nessa promoção também? Especialmente no papel educacional, que é essencial, né? A questão de, junto com as entidades privadas, fazer material informativo, essas entidades e a gente auxiliando promover essa informação chegar aos canteiros de obras, por exemplo, às indústrias, às empresas onde tem mais acidente. Da comissão, o papel principal que a gente pode fazer é o papel educacional. Para quê? Para que a gente possa, né, pouco a pouco, culturalmente, né, esse comando hoje, que é um comando moral, ou um comando, vamos dizer, transforma em comando ético, que a gente tenha isso introduzido, né, no nosso consciente, que as pessoas façam isso de forma natural, porque é o correto. Perfeito. Zago, falando também de parcerias, né? Você mencionou uma instituição. Qual que é a importância de parcerias, né? Câmara, instituições, tanto privadas quanto públicas, nessa promoção, aliado, né, especialmente à educação, como a Abatene mencionou? A exemplo do que já fizemos na área de sustentabilidade, né, criando o selo verde para as empresas, é criar, né, esse ambiente junto ao empresariado, às indústrias da nossa cidade, essa cultura. Eles já fazem isso por lei, né? Eu repito, eu sou um pouco cético com relação o Brasil já exige muito do cidadão, né? Então, o empresário não é um relacionamento tão fácil conosco na Câmara, porque eles nos veem como taxadores, que só querem cobrar, né? E já é muito difícil para eles. Então, a gente tem que encontrar outros meios para que a gente consiga aproximar. As entidades de classe têm esse papel, né? Temos um relacionamento bom com a CIUB, com o CDL, com a FIENG, com o SESI, né? SESI Senai. E é isso. Como eu disse, é um trabalho permanente. Eu já participei, não é uma coisa muito comum de se participar, mas eu gosto de participar da CIPAT, né? Às vezes já fui palestrar em algumas empresas, às vezes para levar, até tem um amigo que sempre me chamava, eu falei, você chama outro advogado, eu não quero falar da parte legal, não. Eu quero falar da parte conceitual, da importância de preservar a vida, de se cuidar da vida, né? Tem as doenças ocultas, que como você falou da questão da saúde mental, né? Hoje nós vivemos, infelizmente, um ambiente muito comum de assédio, que as pessoas estão adoecidas, né? Estão se adoecendo por conta do assédio nos seus locais de trabalho. Isso é oculto num primeiro momento. A gente tem que falar disso. Como dito, nós iniciamos agora, tanto eu quanto o vereador Abatene assumimos essa comissão, mas ela está no regimento da Câmara devido à sua importância. E nós pretendemos, de fato, colocar ela para funcionar, né, Abatene? Exatamente. Perfeito. Professor, pensando nessa questão, né, de parcerias e tudo mais, a ESHES, né, a Escola Técnica de Saúde da UF, também tem parcerias, né, na promoção do curso, formação. Qual que é a importância delas nesse sentido? Olha, é total, Matheus, é total. Eu quero fazer eco aqui a fala do Zago. Eu acho que é extremamente importante a gente quebrar barreiras que às vezes tentam nos separar ou nos dividir. Eu acho que a gente poderia até imaginar em criar uma parceria ou institucionalizar uma semana mesmo, um fórum com palestras, transferência de conhecimento. Lá dentro da ESHES, por exemplo, nós temos o SESET, que é o Setor de Saúde e Segurança do Trabalho dentro da própria instituição.
né, convidar o Sereste, convidar os setores e fazer uma semana de verdade com uma capacitação total. Então a prefeitura traz as suas experiências de melhores práticas, o Sereste traz as suas experiências de melhores práticas, né? O SUS traz quais os tipos de adoecimento que estão chegando lá, o SESET traz as experiências da universidade. Né? Eu creio que sempre aquela ideia de transferência do conhecimento, a gente saber o que está acontecendo nos outros setores, né? Eu acho que isso é muito importante, porque se eu não preciso deixar que aconteça algo dentro da minha empresa, sabendo que a empresa do lado está sofrendo algo semelhante, eu posso pegar aquela experiência e tentar reproduzir uma melhor prática, né? Tanto que o meu trabalho desenvolvido agora no doutorado é mais ou menos isso, a ideia de criar um portfólio que tem por intuito apresentar as melhores práticas, fazendo uma análise comparativa entre 2 ambientes industriais. Eu acho isso importante, porque na hora que você pesquisa a estatística de acidente e as análises de acidentes, a gente vê que está muito disperso. Nós temos algumas empresas que são top de linha em termos de análise, né? Algumas que eu já tive a oportunidade de visitar, por exemplo, a Embraer, que é o sonho, a Embraer é excelente, a usina nuclear de Angra dos Reis, os processos assim são maravilhosos, o Votorantim, uma indústria química aqui muito importante aqui da cidade, CEMIG. Então eu tive a oportunidade de visitar vários setores industriais diferentes, mas o que nós percebemos é que às vezes nós caímos no mesmo erro, cometemos as mesmas falhas que de outrora. Se olharmos historicamente, os acidentes se repetem continuamente, sabendo de coisas que já aconteceram. E nós temos essa atividade de comunicação entre os setores, né? Então, a ESTE está sempre disposta a criar laços e vínculos aí. Professor, e para além dessas questões, né, de parcerias e tudo mais, quando a gente fala de engajamento dos trabalhadores também, porque, de certa forma, existe uma resistência de alguns ali nos processos de trabalho, né? Quando a gente fala de Abril Verde, engajamento dos trabalhadores, como unir essas duas coisas? Perfeito. Alguém, porventura, tem em casa um pai ou um tio, etc., que já é trabalhador há muito tempo. Se você chega para ele e pergunta sobre a atividade de trabalho dele e você fica quieto, muito provavelmente ele vai passar horas falando das suas experiências. Eu vivi isso, eu passei isso, eu fiz aquilo, eu quase acidentei assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eles têm orgulho de falar sobre o trabalho dele. Isso é maravilhoso. Como que eu consigo engajar, por exemplo, vários ou outros trabalhadores? Uma escuta ativa. Tem uma metodologia muito interessante chamada etnografia, mas várias outras, etnometodologia, pesquisação, do qual a pessoa vai lá, ela observa o trabalhador, ela pergunta o que ele está fazendo. A primeira coisa é demonstrar interesse, porque quando o trabalhador, você chega ou observa ele trabalhando, ou você acompanha o trabalho dele, ou quando você demonstra interesse pela atividade dele, automaticamente ele começa a se sentir valorizado. Ele fala assim, todo mundo aqui não me enxerga como não sou um pedreiro, sabe? A lógica. Eu sou uma pessoa importante para a construção civil, eu sou uma peça importante para o desenvolvimento da região. Eu não sou um abatedor, né? Apenas, eu sou uma parte importante da questão econômica aqui. O Zago veio me escutar, o Abatêmio veio me escutar. Agora eu consigo enxergar no projeto de lei do Abatêmio, como relator, um trecho da minha fala. Olha como que isso é importante. Então ele pega aquilo, ele vai chegar em casa, ele vai falar para os filhos, ele pega aquilo, ele vai falar para o amigo. Então eu acho que isso é difícil, não é fácil. Os caminhos da segurança do trabalho, justamente pelos conflitos, são extremamente grandes, né? Como o Zago comentou. E eu creio que isso é algo que precisa ser sentado e pensado, porque eu sou a favor também de que todo mundo saia ganhando, os trabalhadores saiam ganhando e os empresários saiam ganhando na solução desse problema. Abatêmio, quando o assunto é fiscalização, qual que é a sua análise que você faz aqui da cidade de Uberlândia? O que pode ser melhorado ainda? Eu acredito que a fiscalização avançou, como eu já disse no início. A tecnologia já vem para ajudar muito, né? A tecnologia hoje, ela bem aplicada, por quem entende, por quem está preparado, ela auxilia muito, né? Até, inclusive, quebrando esse defeito que nós temos, né? O professor pode falar melhor do que eu ainda, do limite de equipes, né, para fiscalizar, da falta de recursos, da deficiência do Estado, quando tem que equipar e dar condições aos nossos fiscais. Nós temos aí um problema grave no Estado de Minas Gerais com relação a todo tipo de fiscalização, né? No governo federal também não é diferente, né?
Então, nós temos que avançar muito. Mas, eu acredito que todos juntos, né, a escola, a ciência, a Câmara Municipal, a Prefeitura, as entidades privadas e o Ministério Público, acho que também comandando esse processo, como em Uberlândia a gente tem assistido, tem sido assim. Né, o Ministério Público do Trabalho tem feito um grande trabalho de conscientização, investido também com relação àqueles valores que são destinados aos TACs, como multa, como reparação a realmente, né, ser aplicado na área, e acho que isso tem sido importante para a sociedade. Então a fiscalização tem que avançar muito ainda, e depende de nós, né, de todos nós, né, de vocês aí, da imprensa fiscalizando, ajudando e promovendo como hoje um debate dessa qualidade, mas também da Câmara Municipal, né, da Universidade Federal e de todos nós. Certamente. Professor, quando a gente fala de tecnologia, né, que o Abatênio mencionou muito bem, métricas, né, de análises ali, se os processos estão bons ou não, como que funcionam essas métricas, como que a tecnologia ajuda, e quando a gente fala de perspectivas futuras, o que temos aí daqui para frente? Nossa, eu sou muito esperançoso e positivo sobre o futuro. Nunca serei um pessimista. E eu creio que a tecnologia ela só vem para ajudar a gente, né? Eu vou falar do nosso curso. Nós temos lá agora um laboratório de toxicologia que está sendo montado, é extremamente importante, que tem tecnologia relacionada à inteligência artificial para analisar, por exemplo, questões toxicológicas ambientais. Então, nós estamos até tentando desenvolver algumas parcerias com a Polícia Militar, Polícia Rodoviária, etc., para também nos ajudar na construção desse laboratório e etc., porque um custo que seria, às vezes, de R$100 para uma amostra vai cair para, 99 centavos. Então, a tecnologia, do ponto de vista da análise toxicológica, é fantástica. Nós também temos lá uma impressora 3D, que nosso objetivo é desenvolver equipamentos, não simplesmente deixar os nossos alunos conformados com os equipamentos que já existem. Por que um trabalhador, às vezes, não usa um EPI? Porque é desconfortável. Na época da pandemia, boa parte das vezes, as pessoas colocavam máscara e começou a entender, às vezes, por que uma outra pessoa não usa máscara. Porque aquilo, de algum modo, é desconfortável. E a gente tem que entender o que é esse desconforto e começar a desenvolver equipamentos agora mais confortáveis, mais ergonômicos, para que as pessoas possam utilizá-los da melhor forma possível. Então, não é simplesmente dar um EPI, é pensar em outras características. Do ponto de vista do futuro, nós temos agora várias outras tecnologias, eu vou dizer métodos, que estão agora muito mais consolidados, que nós agora conseguimos chegar a um diagnóstico um pouco mais preciso sobre a realidade. Então, a gente pode pensar em diversas métricas matemáticas que podem nos ajudar, mas a matemática e as métricas estatísticas, elas não solucionam todo o problema, elas podem nos indicar, porque elas são um retrato da realidade, e dentro daquele retrato eu preciso entender o que aquele número significa na realidade. É por isso que segurança do trabalho não é simplesmente uma disciplina só engenharia, ou ciência exata, ou árida como a tecnológica, mas sim associação com o social. Porque ali eu tenho máquinas, eu tenho vários tipos de problemas e processos diferentes que estão relacionados com seres humanos. Né? Existe até um problema que você ouviu uma reportagem do William Vac falando por que continua acontecendo acidentes de avião com tanta tecnologia dentro da aeronave. Porque o problema não é tecnológico, o problema é tripulacional. É o problema, a relação interface homem-máquina, a equipe, né? Então é mais ou menos isso. Então eu acredito que às vezes a tecnologia ajuda, mas ela não é a solução final. Nós precisamos entender que ela é importante, vai ter que ser inserida, eu sou a favor da tecnologia, e ao mesmo tempo entender como que ela se relaciona com o outro. Né? Zago, o Abatênio mencionou a questão da fiscalização, o professor Guilherme, a questão da tecnologia, mas os acidentes continuam, querendo ou não, né? Pensando nisso, a população, alguma pessoa constatou algum incidente, alguma coisa, como e quando deve haver esse contato com a comissão? Como dito, aquele que tem o seu devido registro, né, na sua carteira de trabalho, o local não é a comissão para ele buscar qualquer tipo de reparação e responsabilização, né? E sim comunicar isso ao Ministério do Trabalho e, conforme for, até uma ação trabalhista. Me recordo aqui, o tempo permite? Sim, com certeza. Um exemplo, quando me formei, uma das primeiras ações que advoguei foi para uma família que perdeu um filho no seu primeiro dia de trabalho, né?
E naquela ocasião, os advogados da empresa disseram que era um caso fortuito, foi uma intempérie do tempo, que por conta de uma chuva, de um vendaval, aquela estrutura caiu em cima da cabeça daquele jovem naquela ocasião. E o que eu fiz, né, diligentemente? Eu fui atrás dos projetos da empresa. Eu fui no CREA, né, eu falo, quero saber quem assinou essa RT. E, para nossa surpresa, aquilo não tinha projeto, né? Então, ou seja, ele já seria indenizado de qualquer forma, a família, né? Mas aquele empregador, ele cometeu, né, um crime, ele colocou vidas em risco. Ah, mas foi por conta da chuva. Mas o vizinho, né, não caiu, né? A sua veio ao chão. Então, assim, é complicado porque, às vezes, para contenção de custos, as pessoas deixam de fazer aquilo que vai garantir a segurança do trabalhador e até dele mesmo, né? Do próprio empregador. Mas volta, é uma questão educacional, questão pedagógica, questão de cultura. E a questão tecnológica, eu digo, professor Guilherme Abatene, nós devemos ser a inteligência atrás da inteligência. Porque se ficarmos refém, o risco é nós entrarmos num processo de emburrecimento, né, de um serviçal que vai fazer tudo para nós. A gente tem que utilizar para a gente facilitar e ganhar tempo em algumas situações, né? Mas aquilo não pode ser um robô que vai fazer tudo para você. A gente ainda tem que acreditar na capacidade e no desenvolvimento do ser humano, né? Eu saí da sua pergunta, mas era importante dizer isso. Então, aquele cidadão que, porventura, se encontrar num risco eminente, está trabalhando, ele está vendo que aquela atividade dele está trazendo risco para a segurança dele. Os canais denúncia no Ministério Público do Trabalho, denúncia no Ministério do Trabalho, mas também pode procurar a comissão da Câmara, que nós vamos dar as orientações para esse trabalhador. Perfeito, Zago. Pessoal, a gente já está chegando ao final do nosso programa de hoje, né, Câmara Debate. Antes da gente encerrar, eu queria que cada um de vocês deixasse um recado, um rápido recado, né, especialmente para os trabalhadores sujeitos, né, a esses acidentes. Começando por vocês. Zago. Ótimo. Eu me lembro aqui, professor Guilherme, conversei com você antes de iniciarmos aqui, o Abatene. Eu tive um assessor que era técnico de segurança do trabalho. Quando o contratei, me perguntaram o que ele ia fazer no mandato, né? Eu falei, não, a gente visita muita empresa para pedir voto, né? A gente vai oferecer esse trabalho para as empresas. Falar, tem aqui um assessor, quiser, às vezes, ajudar, fazer uma palestra e tudo, enfim. E uma ideia dele, né? Mas nós, juntamente com ele, idealizamos o CONSAT, que é o Congresso de Segurança e Saúde do Trabalhador do Triângulo Mineiro. Esse ano foi realizada a 10ª edição. Então, uma coisa que foi pensada lá atrás, né, que traz todas essas empresas que produzem materiais de segurança, que promovem, que patrocinam esse evento, e assim a gente vai minimizando esses problemas. Mas, no mais, agradecer pela oportunidade, prazer em te conhecer e queremos estreitar esse relacionamento. E muito bom estar com esse gentleman aí, que é o vereador Abatene. E o Matheus também, muito prazer. Prazer todo nosso, Abatene, palavra é sua. Matheus, muito obrigado, parabéns a vocês por estarem levando um tema tão importante, né? Foi um prazer para mim ladear aqui com o professor Guilherme e também com o Zago, que é meu colega aí, que tanto honra a Câmara aí com o seu conhecimento e sua combatividade, né, Zago? Bom, de nada adianta, né, o capital, de nada adianta o Uberlândia ser próspero, temos aí todos os dias índices de vitória se a gente não tiver como foco principal o ser humano, a saúde, né, e a prevenção em acidentes. Eu acho que é importante o tema, agradeço por me convidarem, a nossa comissão está à disposição, como diz, para receber quem tiver dúvida, o trabalhador deve sim buscar o direito dele, se ele achar que não está sendo tratado como
a lei exige, mas também como ele acha que ele tem que ser tratado, ele tem que tirar a dúvida dele, tem que procurar, né, um técnico da área, ou procurar a gente na Câmara, que a gente vai buscar a informação junto com ele. Então, estamos à disposição na Câmara Municipal, a Câmara faz questão de participar, de estar aberta à população e também à imprensa e também à escola, aí, né, à ciência. Excelente, muito obrigado, Abatene, professor. Quero agradecer, Matheus, pelo convite. Fico muito feliz e lisonjeado de estar sentado na mesa com o Zago, com a Abatene. Tá? Deus abençoe a todos vocês. Amém. Agradeço muito pelo convite. A minha fala vai para 3 públicos. Vai para os trabalhadores primeiro, depois para os técnicos, depois para os empreendedores. Trabalhadores, eu gostaria que vocês se qualificassem. Se você não tem ensino fundamental, faça um fundamental. Se você depois faça um ensino médio, faça um curso técnico. Se qualifique o máximo possível para que você seja valorizado. Eu acho que é extremamente importante. Vai aumentar o seu custo de mão de obra, vai aumentar o seu salário, vai melhorar a sua qualidade de vida, vai te garantir a possibilidade que você altere o rumo da sua carreira, se às vezes você está num empreendimento que não dá tanto valor. É importante que você se qualifique. Qualifique-se o máximo possível dentro das suas condições. Técnico de segurança do trabalho, a mesma coisa. Se qualifique, estude o máximo possível, estude os processos industriais, procure orientação do Ministério Público do Trabalho, procure orientação de outros profissionais de segurança do trabalho. Não deixem de ler, não deixem de se qualificar. Se vocês são técnicos, façam outras engenharias, outras graduações, para que você cada dia mais seja valorizado. E você, empreendedor, também pense de uma maneira humana sobre o seu trabalhador. Né? Vamos tentar criar novas parcerias ou novos meios para que o encargo trabalhista, os encargos sociais sejam equilibrados ou moderados, para que tanto você tenha lucro quanto o trabalhador tenha uma condição de saúde e segurança do trabalho adequado. Porque quando a gente está com um problema de saúde ou quando a gente se adoece gravemente, nós verdadeiramente temos um problema. E eu acho que esse problema deve ser pensado, deve ser revisto, e ele só pode ser solucionado ou minimizado ao longo do tempo se nós tivermos literalmente uma cooperação entre empregador, entre o profissional técnico, entre os trabalhadores, o público, o legislativo e o executivo. Tá? E muito obrigado. Excelente, professor, ótima dica. Muito obrigado pela participação de todos vocês e o Câmara Debate de hoje está chegando ao fim. Mais informações você acompanha nos canais oficiais da Câmara Municipal de Uberlândia. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.